Existem dois ícones da iconografia capuchinha na Igreja das Mercês. Em primeiro lugar, nós vamos ver o brasão dos capuchinhos, que é universal, e também uma linda pintura em que Francisco abraça o Cristo crucificado e este desprende a sua mão e abraça Francisco. Quem vai nos explicar esses dois ícones é o Frei Sidney Damásio Machado, que hoje mora na Paróquia Nossa Senhora da Luz, na Cidade Industrial. É meu professor no curso de Espiritualidade Franciscana. Sobre o arco triunfal da Igreja das Mercês, esse arco que separa o santuário da nave da igreja, nós encontramos um elemento que é presente em quase todas as igrejas franciscanas, que é o estema da ordem. O estema da ordem, como ele está presente hoje, ele é uma confluência de dois grandes elementos. Cristo e Francisco, ou seja, a espiritualidade cristocêntrica da ordem, e Francisco de Assis como seguidor de Jesus Cristo. Nós temos então os dois braços entrecruzados e uma cruz no centro. De Francisco de Assis, logo após a sua morte, já a partir do processo de canonização, se começou a dizer que ele era um outro Cristo. Francisco viveu a espiritualidade franciscana, que é, na verdade, o segmento radical de Cristo, o Evangelho de Cristo, de uma maneira tão intensa que ele foi considerado, em sua época, um outro Cristo. Já no tempo de São Boaventura, e se diz que é um esboço de São Boaventura mesmo, o estema da ordem consistia das mãos de Cristo e de Francisco pregadas em um mesmo prego, dessa forma, não é? Entrecolocadas. Com o tempo houve uma variação e os braços foram sobrepostos e entrecruzados, de tal maneira que hoje nós vemos esses braços entrecruzados, um braço nu, que é o braço de Cristo, e um braço que tem a manga do hábito, que é o braço de Francisco. Então, Francisco, um outro Cristo, não no sentido de que Francisco está à altura de Cristo, mas no sentido em que Francisco viveu radicalmente os ensinamentos de Jesus Cristo e encarnou profundamente o Evangelho de Cristo na sua vida. De alguma forma, esse sistema está a dizer aquilo que Cristo viveu é possível porque Francisco o viveu. E se Francisco viveu como Cristo viveu, cada frade, cada franciscano é também chamado a viver, a encarnar o Evangelho na própria vida. Então, na parte mais elevada da igreja, talvez aquela mais visível para os fiéis, aquela zona que nós chamamos ábside, e digo mais visível porque está justamente atrás da imagem de Nossa Senhora das Mercês, nós temos uma reprodução de uma famosa obra do pintor Murillo, que é um pintor espanhol, e o original dessa obra se encontra no Museu de Sevilha, na Espanha. Nós temos então essa reprodução onde nós vemos Cristo crucificado e Francisco que abraça o Cristo. O Cristo solta um dos seus braços da cruz e abraça Francisco. A pintura original é uma pintura barroca, mas seguramente Murillo se inspirou nos antigos crucifixos do século XIII, onde nós víamos Francisco que beijava os pés de Cristo. Ao longo dos séculos, essa figura de Francisco próximo à cruz, aos pés da cruz, vai se transformando até que nós cheguemos a essa elaboração, que é uma elaboração barroca, o original dessa pintura de 1668,
ou 69, então era uma pintura já muito famosa, que porém reproduzia um tema antigo. Novamente, essa configuração de Francisco a Cristo. Francisco que é agraciado com o milagre dos estigmas, as chagas de Cristo que lhe são impressas nas mãos, nos pés e no peito, é representado aqui no gesto de abraçar a Cristo. Esse gesto de abraçar, na verdade, ele é uma figura simbólica de um caminho místico e espiritual. Na vida mística, talvez uma das etapas mais elevadas da vida mística é conhecida como as bodas espirituais. Esse gesto de abraço entre Cristo e Francisco, então Francisco que se propende em direção ao Cristo e Cristo que se inclina em direção a Francisco, é um modo de indicar essa profunda união de Francisco com Cristo, essa celebração de uma união que nós chamamos união mística. Não deixa de ser carregado também dos aspectos menos positivos da espiritualidade da época, como o fato de que Francisco pisa o globo como que para representar o desprezo do mundo. Não deixa de ser uma indicação de um certo dualismo, que talvez nem é tão franciscano assim, porque Francisco é de fato o santo da natureza, da comunhão com a natureza e do louvor a Deus por meio das criaturas e com as criaturas. De qualquer forma, essa pintura é muito famosa e ela é, ou quer ser, uma síntese da espiritualidade franciscana como um caminho de cristificação, de transformação do batizado em um outro Cristo e de uma união tão íntima com Cristo que faz com que o cristão seja percebido como a presença de Cristo na Terra.